Já pensou em como seria um Jurassic Park com dinossauros reais? No vídeo de hoje vou recriar o Jurassic Park na Isla Nublar com os dinossauros mais próximos de como eles realmente eram há milhões de anos atrás. Então fica até o final para ver o Jurassic Park mais cientificamente correto do mundo. Estamos aqui na nossa Isla Nublar, cara. Eu tentei fazer o mais próximo possível no Prehistoric Kingdom, mas aqui é muito mais complicado de fazer uma ilha em comparação com o Jurassic World Evolution 3. Então foi o que deu pra fazer aqui com os limites do jogo. Pra iniciar sem demora, já coloquei o nosso ponto de chegada aqui, que é esse centro de inovações do Jurassic Park, né? Feito aí na Workshop, que inclusive muito massa, muito maneiro mesmo e bem detalhado. E aqui para o nosso parque realmente funcionar, precisamos de bastante logística, né? Algumas construções aqui como depósitos, compostagem e também algumas áreas operacionais para pesquisa científica, escavações de fósseis, uma área para funcionário e também a nossa incubadora que tá aqui, ó, do Jurassic Park, muito massa. Depois de ter feito tudo, eu fechei a área da logística com uma cerca um pouco mais forte, né? Para dar um ar mais protegido, assim, que precisa estar sempre em funcionamento e sem nenhum problema para que o parque continue no caminho certo. Coloquei um monte de árvore aí para ambientar legal essa região. Já como vocês sabem, eu gosto de fazer um parque bem denso em árvores. E assim ficou a nossa região da logística. Olha só essa entradinha aqui com o portão, a parte da incubadora e também os outros prédios organizacionais. Muito massa. Bom, contratei alguns funcionários também da parte de logística, a parte de tratadores e também veterinários para que a gente não tenha problema de doenças logo no começo. E aqui como dinossauro desbloqueado a gente tem o Dilophosaurus, ele que vai ser o nosso primeiro dinossauro aqui no nosso Jurassic Park mais realista, mas como eu ainda não tinha pesquisado os machos, eu já aproveitei para vir aqui na biologia e liberar a androgênese induzida para termos machos e assim fazer um grupo certinho, né? Enquanto estava pesquisando, já coloquei aqui um banheiro e também um quiosque de comida e também um quiosque de souvenir para o pessoal gastar o dinheiro deles aí dentro, juntamente também com essa área de descanso. Agora partir para a construção desse primeiro secardo, que é o Dilophosaurus. Eu não vou conseguir colocar todos os dinossauros, pessoal, por causa da limitação de espécies aqui, né? Obviamente não temos todas as espécies do Jurassic Park, então vou ter que deixar faltando ou simplesmente substituir uma por outra. Mas tá de boa, tá tudo certo. Coloquei aí 2 galerias de visualização. E estão aí os nossos Dilophosaurus. Olha o tamanho deles, né, em comparação com o Dilophosaurus do Jurassic Park. Eu particularmente gosto muito mais desse daqui. É um Dilo um pouco mais imponente, né? Bem legal. E aí já coloquei o ambiente que eles gostam, que é um ambiente um pouco mais pantanoso. Claro que tem também a palheta ali do deserto, mas eu preferi colocar um ambiente mais pantanoso por causa da ilha em si mesmo, que ia combinar muito mais com o tropical do que o ambiente mais arenoso, né? Então coloquei essa pedra gigante em forma de arco, muito massa, e coloquei um monte de poças aí menores para simbolizar um pântano, né? E claro, deixando toda a vegetação ali exposta para dar esse ar de pântano. Tá aí, ó, o nosso Dilo maneiro. Eu até coloquei muita floresta, coloquei floresta até demais, mas cara, tá de boa, não tem problema, dá pra gente deixar assim, fica muito massa, olha aí que bonitão. Tem um espaço suficiente, tem comida, tem água e tudo que eles precisam. Também aproveitei para colocar bastante vegetação ao redor e olha só como ficou bonito, cara, com esse portão aqui, estilo Jurassic Park, mais do Prehistoric Kingdom, ficou bem legal. E olha aí, já tá comendo, cara, cê é louco, acabou de chegar, os caras colocaram a comida e já tá comendo, muito bom. Agora pro próximo dinossauro da nossa lista, temos aqui o Triceratops. Vamos colocar nossa equipe de escavações aqui para Hell Creek Formation, onde temos algumas espécies interessantes que vamos praticamente usar todas ali. Esse cercado ele vai ser um pouco maior, já que é para os trikes, né? Então vou colocar bastante trike aí. Coloquei as galerias de observação, que inclusive, para quem percebeu, é um modelo do JPOG, tá? São aquelas galerias de observação do JPOG, que eu achei muito interessantes também. Fiz uma areazinha aí legal, eu acho. Não é tão gigantesca, mas também não é pequena. E aqui estão os nossos trikes. Temos 2 modelos, temos aqui o Prorsus e o Horridus. Eu vou colocar esse Horridus aqui que eu achei mais legal, mais interessante. Então vou colocar alguns machos e algumas fêmeas também. E já chegaram os nossos trikes. Olha aí que maneiro. Olha o tamanho desse chifre, cara. Que doideira. Muito gigante. Mas aqui temos um problema, né? Pelo menos aqui olhando enquanto eu tô fazendo essa vegetação deles, que a aglomeração tá muito alta. Tem alguns trikes que não estão gostando do tamanho do cercado, cara.
E olha que eu fiz um bem maior do que o Dilo, eu acho que eu coloquei foi trike demais. Mas cara, não tem problema, tá tranquilo, contanto que eles fiquem com um bem-estar, né, bem acima aí. Acho que essa parte da aglomeração tá de boa, não preciso remover tudo só por causa dele. Olha aí de fora como fica legal, muito massa, o cara tá tirando uma selfie ali pertinho do trike, que legal. E bom, realmente, tá aqui com o problema de aglomeração, que tá diminuindo um pouco o bem-estar, mas esse trike também já tá doente, cara, que isso, acabou de chegar, já chegou doente. Mas como é tratável, então a gente não precisa fazer mais nada. Agora para nossa primeira atração que eu vou colocar aqui, que não são muitas, né, infelizmente, eu vou colocar a torre panorâmica. Já pesquisei aqui para colocar bem nessa parte entre o cercado do Dilophosauro e do Trike. Outras coisas que eu coloquei também são as placas de informações sobre os dinossauros, coloquei aí o Dilo e também o Trike, além de, claro, binóculos aqui nos cercados para aumentar também a atratividade. Um detalhe aqui com esse Trike pertinho da cerca, olha só. Cara, eu acho legal que os visitantes realmente olham bem pertinho dos dinossauros, né? Realmente, bem legal. Esse que é outro que tá doente também, mas tá com uma gripe comum. Agora, pro próximo setor do parque, eu fiz uma divisória aí nessa montanha, tanto na parte direita quanto na esquerda. Então, na esquerda vai ter um cercado de um dinossauro e na direita vai ter um cercado de um outro dinossauro. Aqui na direita eu tô construindo primeiro o cercado do Anquilossauro. Ele que não vai ser tão grande também, já que aqui no jogo ele só requer basicamente 2 unidades, né? Um casal aí. Então, coloquei as 2 galerias de observação nessa região para compor tudo e alguns binóculos também. E com isso chegaram os nossos anquilossauros. Esse modelinho do Anki é bem legal, mas esse Anki daqui é um pouco mais, talvez, fofo do que imponente igual no Jurassic Park. Bom, eles gostam de um ambiente um pouco mais pantanoso também, mas gostam também do tropical que já está aqui. Eu criei um design um pouco diferente com um lago e também uma mini cachoeirinha. Aqui não tem a cachoeira dinâmica, né, assim como no Jurassic World Evolution 3, mas dá pra fazer um negocinho interessante até. E aí eu enchi de mato e também floresta para que eles gostem desse ambiente. Eles não requerem muita floresta não, mas eu preferi colocar somente algumas samambaias aí e algumas florestas ao redor para ficar legal. E olha aí o painel de informações, coloquei as comidas já também, tá aí, bonitinho esse cercado do Anquilossauro. E claro também, já aproveitei para ligar o caminho entre as galerias. E agora, pra gente não ter problema com relação à falta de comida para os herbívoros, eu já pesquisei aqui a produção de plantas da estação, juntamente também com a produção de carne, já que vai ser a maior parte, né, dos nossos dinossauros, tanto, né, herbívoros e carnívoros. E com isso veio o nosso primeiro dinossauro com uma doença um pouco mais grave, que a gente precisa pesquisar, que é a silicose. O problema é que, pra gente pesquisar a silicose, a gente tem que pesquisar primeiro a baía de quarentena pequena. E enquanto estava sendo pesquisado, coloquei também as nossas 2 fontes de comidas renováveis, né? E agora, com a baía de quarentena pesquisada, podemos tratar aqui a silicose. Porém, para esse tratamento, a gente precisa colocar em uma baía de quarentena, cara. E como eu só pesquisei a pequena, eu ainda precisava pesquisar a maior, né? Que é a baía de quarentena grande. Então a gente tinha que aguardar, pelo menos por enquanto ainda. Dando uma olhada rapidinho aqui no território do Zank, olha só. Ficaram muito bem aqui, cara. Ficou bem bonita essa parte. Aqui o território dos Trikes também. Somente um tá doente, né? Então tá de boa. Nosso parque tá lotado já. E olha que tem pouquíssimos dinossauros, né? Só temos aí 3 espécies, mas ficou bem legal essa região aqui. Enquanto está sendo pesquisado a baía de quarentena grande, eu já aproveitei para criar o próximo cercado, que vai ser aqui o cercado da esquerda, como eu disse anteriormente. Esse cercado vai ser bem grande mesmo, porque ele vai comportar os nossos primeiros saurópodes aqui, os braquiossauros. Nesse território eu quis fazer um relevo um pouquinho diferente, então já subi essa montanha, mas claramente já suavizei porque eu só queria fazer um relevo, não queria fazer uma montanha mesmo em si. Mas enquanto a gente estava fazendo, já liberou a nossa pesquisa, coloquei aí 2 baía de quarentena grande e mais 3 baía de quarentena pequena para não ter problema com essas doenças que a gente teve muito no Parque das Eras, né? Liguei tudo aqui, fiz um design maneirinho, fechei com as cercas, coloquei algumas plantinhas aí como decoração também. E aí essa parte, né, de medicina aqui com a produção de plantas ficou bem legal, cara. Até que ficou bem bonitinho mesmo essa parte. E agora com a quarentena disponível, eu coloquei o nosso trike para ser tratado por lá. Continuando aqui, agora vamos pesquisar os fósseis do Brachiosauro, que é bastante demorado, já que tem muitas espécies na mesma formação, né? Mas não tem problema com isso, a gente continua a criação aqui do nosso ambiente. Fiz um rio bem grande, mais ou menos aqui beirando a cerca, para, como eu disse, dar um relevo para aquela outra parte ali. E aqui eu coloquei algumas pedras, né? Algumas montanhas que eu encontrei na workshop. Inclusive tem coisas muito interessantes, pessoal. Se vocês forem dar uma olhada lá, tem bastante coisa legal. Coloquei alguns detalhes como uns troncos, né, uns galhos também, para dar uma ambientação para essa região. E enquanto eu tava fazendo isso, apareceu um outro dinossauro com
doença. Mas aqui nesse caso é o pântano, então já também aproveitei para pesquisar e contratar mais alguns funcionários, né, para que todos fiquem 100% sempre e que a gente não tenha problema nem de logística nem de tratadores. Aumentei um pouquinho o preço do ingresso também, já que a gente estava colocando mais dinossauros conforme o tempo. Eu percebi que não estava ficando de noite, então dei uma olhada para ver como ficaria nosso parque de noite. Coloquei algumas tochas e olha só, não dá para ver muita coisa mesmo assim, mas para quem estava curioso em ver como fica o parque de noite, tá assim desse jeito. E agora temos os nossos braquiosauros finalmente. Coloquei bastante, eu acho que mais ou menos uns 6 e até cabe mais, mas com isso tá ótimo. Eles gostam do ambiente mais costeiro, então coloquei bastante floresta, bastante redwoods. Ele não gosta muito do ambiente tropical, pelo menos da vegetação tropical que tem aqui. Então a maioria foi desse ambiente mais costeiro. E cara, ficou muito legal, ficou bem massa. E como eles não comem, né, a comida pelo menos das plantas por enquanto, eu pesquisei aqui o alimentador de saurópodes que temos aqui no jogo. Olha aí, a gente consegue ver melhor daqui como ficou esse cercado. Por enquanto eles estão tudo aglomerado aí, cara, mas depois eles vão espalhar provavelmente. Mas eu gostei bastante, hein? Ficou bem legal. Próximo cercado vai ser um dinossauro icônico da franquia do Jurassic Park, é o Velociraptor. Mas claro que o Velociraptor ele não é aquele que a gente conhece do filme em si, ele vai ser aquele Velociraptor pequenininho da Mongólia. E aqui para algumas atrações eu coloquei o painel de informações do Brachiosauro e do Velociraptor também, junto com alguns binóculos no cercado do Brachiosauro, que eu acabei esquecendo. Então pra gente não perder, né, pontos de atratividade, eu coloquei esses binóculos pro pessoal conseguir ver bem esses brachiosauros, apesar de que, né, pô, você não precisa nem de binóculo para ver um brachiosauro. E também coloquei essa plataforma de visualização. Olha aí, fica legal, né, com essa plaquinha. Cara, essa plaquinha assim devia ter no Jurassic World Evolution 3 também. Eu acho bem massa. Terminamos a pesquisa dos fósseis do Velociraptor e, como eu disse, é o Velociraptor pequenininho. Olha só que massa, cara. Eu acho bem legal. E com ele, a gente teve que criar um ambiente mais árido, né? Claro que tem um outro ali que daria pra colocar, mas eu queria fazer no estilo mais Mongólia também. E, cara, pra ser sincero, esse foi o habitat que eu mais gostei. Eu acho que ficou mais legal, mais bem detalhado, talvez. Coloquei 3 tipos de palheta de vegetação. Coloquei a água aí, uma água bem pequena até, já que é mais no deserto mesmo. Coloquei bastante montanha, bastante pedra aí, para que o Velociraptor, né, se sinta em casa, basicamente. Coloquei bastante galhos e bastante pedrinhas também para fazer essa ambientação legal, junto com as arvorezinhas, os arbustos e também os cactos que tinham na região onde ele vivia. E assim temos o cercado de um Velociraptor acurado paleontologicamente, né? Muito massa, olha que bonitão. Tá felizão aqui nesse território com bastante Velociraptor, eu acho que tem uns 6 aqui, talvez. Muito massa. Depois de um bom tempo, o nosso trike já estava melhor, então podemos tirar de lá e colocar no cercado novamente. Tá aqui dormindo, né? Tá tranquilizado ainda. E como aquele cercado do Brachiosauro ele era bem grande, eu pensei em colocar uma outra espécie para viver junto com ele. E essa espécie foi o Gallimimus. Ele gosta também de um ambiente costeiro, do mesmo jeito que tá o Brachiosauro, e foi isso o meu pensamento para colocar lá. Porém, tivemos um problema. O cercado não está adequado para esse Gallimimus por conta da aglomeração. Tá um cercado bem pequeno em teoria para eles, porque eles não conseguem correr muito, né? Talvez não tenha muito espaço para se locomover. Então estávamos com problema aí de aglomeração. Olha aí que massa. Muito legal. Então aí eu tive que criar um novo cercado bem maior. Dessa vez eu criei uma planície bem grandona mesmo, com alguns relevos, né, umas montanhas, mini montanhas assim, para os Gallimimus não terem problema de espaço de vez. O que esse cercado também já ia me ajudar a colocar uma outra espécie para conviver junto com o Gallimimus, que a gente vai ver depois. Olha aí, movi todo mundo para lá. E, obviamente, não temos mais problemas de aglomeração, né? Inclusive, tá bem de boa, só falta colocar as necessidades deles, como as plantações que eu tô colocando agora, e também os alimentadores deles, né? Alimentadores de fruta e de plantas também. Outra coisa que eu coloquei ali foi uma mini ponte, como se fosse um safari. Ele é bem pequenininho mesmo, só para o pessoal conseguir chegar mais perto, já que esse cercado é bem grande, né? Então eu coloquei ali uma ponte para o pessoal entrar aí no cercado e ver mais de perto esses Gallimimus. Coloquei bastante pedra e assim ficou esse território. Ficou bem legal, ficou maneirinho, cara. Ficou bem simples, eu não detalhei tanto essa estrutura, mas funcionou porque eu queria. E essa próxima espécie que vai conviver com o Gallimimus é o Edmontossauro. Eu tô substituindo algumas espécies por outras, né? Algumas do Jurassic World, porque não temos, né, bastante espécie aqui do Jurassic Park. Então foi o que deu pra fazer, pelo menos por enquanto. Eles gostam de bastante
bastante água, então tive que colocar bastante poça e também bastante floresta. Eu até fiquei com medo de colocar mais floresta do que precisa por causa dos galimimos, mas os Edmontossauros preferiam uma floresta muito mais densa. Então coloquei e os galimimos não tiveram problemas, estão aqui bem de boa, bem felizão aí, junto também com os Edmontossauros que estão em um ambiente perfeito para eles agora. Eu já estava começando a ter problema com a logística, então eu precisei upar um pouco mais os nossos funcionários, então eu pesquisei aqui um ensino superior para evoluir os nossos funcionários e eles trabalharem um pouco mais rápido e com mais eficiência, né? E como eu disse, por causa, né, dessas partes dos funcionários, estavam aparecendo alguns problemas. Esse Velociraptor aqui, ele estava com uma doença e eu precisei colocar de quarentena ele, o bom é que estava do ladinho, então foi bem rapidinho para colocar ele lá. Para nossa próxima espécie, eu coloquei bastante galeria de observação, pelo menos toda ao redor, eu acho que foram no total 4, para esse cercado que vai ser o cercado do Parasaurolophus, nosso icônico Parasauro. Fiz um cercado bem grande, cara, é um cercado aí interessante que vai ser vizinho aí do Brachiosauro e também do Gallimimus Edmontossauro. Coloquei também uma torre de visualização natural ali bem interessante, que eu gostei do ambiente tropical. E o Parasauro que eu vou colocar vai ser o Parasauro Walker, que eu acho bem legal, com essa crista um pouco mais pontuda. Eles gostam do ambiente mais pantanoso, assim como o Dilophosauro também, e até o Tracheo Edmontossauro. Não gosta muito do ambiente tropical, então eu já coloquei todo o chão com ambiente pantanoso, coloquei essa água mais turva aí para combinar bastante com a ambientação, né? Mas como eles gostam de ambiente costeiro, então acabei misturando também um pouco dessa terra vermelha aí para dar um contraste, né, um pouquinho mais diferente, não ficar igual assim como é no ambiente do Dilophosauro. Deixei o chão assim mesmo e aí enchi de plantinhas um pouco menores e depois eu coloquei as florestas que eles precisam. Aí realmente eu coloquei as redwoods, né, e as árvores todas dessa palheta um pouco mais costeira. E aí com essa pedra aqui fechamos o cercado do Parasauro. Olha como ficou bonitão, ficou bem legal, cara. Coloquei ninhos aí também para que eles tenham filhotes no futuro. Não temos problema de aglomeração, nem de ambientação, nem nada. Claro que tá aparecendo ali que ainda tem ambiente tropical, mas cara, eu não ia remover tudo não, então não tem problema. No geral, o bem-estar deles tá muito bom. Olha o pessoal ali todo andando em cima já da plataforma que eu fiz. E aí dá pra ver tranquilo o nosso Parasauro bonitão aqui. Como a gente já tava ficando um pouquinho mais longe do centro, eu construí aqui um restaurante do lado do cercado do Para e também coloquei um banheiro para as necessidades do pessoal. Agora essa parte aqui que eu coloquei, essa pedra gigante junto com essa montanha, vai ser um caminho para um cercado do nosso icônico Tiranossauro Rex. Finalmente eu vou colocar aqui o nosso Tiranossauro Rex como uma das últimas espécies aqui do nosso parque. Eu fiz meio que um vale entre os caminhos com bastante vegetação. Olha só como ficou legal aqui dessa vista aqui do chão mesmo. Muito massa, cara, ó, ficou bem legal. Foi mais para simbolizar o túnel onde eles passam com o carrinho lá, já que a gente não tem carrinho aqui de safari, né? Então eu fiz um cercado bem grande aqui na costa da ilha. Tentei fazer mais ou menos parecido com o que é no Jurassic Park, com aquele relevo um pouco mais para baixo e a comida na parte de cima. E esse daqui é o nosso T-Rex paleoacurado, muito bonitão, muito maneiro, cara. Ambos os T-Rex eu gosto bastante. E aqui eu coloquei um casal de T-Rex. A única impressão que eu tenho é que eles parecem um pouco menor do que no Jurassic World Evolution 3. Não sei, parece uma impressão, né? Eles gostam de ambiente mais tropical, então não tive problema nenhum com a parte da vegetação aqui. Logo de cara, coloquei bastante coisa, bastante plantação e também bastante árvore que eles gostam. E aí eu misturei com as redwoods, que eles também gostam desse ambiente mais costeiro. Coloquei aí a placa de informações e alguns binóculos para os visitantes verem melhor. E para esse cercado eu coloquei o icônico banheiro aqui do J-Pog, cara, para simbolizar aquele banheirinho do filme também. Claro, junto com as galerias de observação. E assim terminamos o nosso cercado desse T-Rex aqui. Ainda não tem visitante, né, porque a gente acabou de colocar. Mas tá aqui, ó, nosso T-Rex macho, muito maneiro, bem bonitão, junto com a sua fêmea por aqui. E uma outra espécie que temos também para fazer aqui companhia com esse T-Rex, eu coloquei os Compsognathus. Coloquei aqui, ó, para fazer de uma forma mais natural, sem os vidros. Então os T-Rex vão ficar passeando aí enquanto os Comps estão também nesse cercado. Como eu disse, pessoal, não pude colocar todos os dinossauros, eu tive que colocar alguns, porque realmente estão faltando, né? Não tem aqui no jogo todas as espécies do Jurassic Park, obviamente, porque o foco não é esse aqui nesse jogo. Então eu coloquei o máximo que eu pude aí e também tentei substituir por alguns outros, por exemplo, da franquia do Jurassic World, junto com a franquia do Jurassic Park. Mas esse vídeo não foi
basicamente um desafio, foi mais pra gente recriar em como seria um Jurassic Park assim, de uma forma mais realista, com dinossauros mais paleoacurados cientificamente. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram também do resultado como ficou. Eu gostei bastante, cara, de ver aqui todos os dinossauros, né, que deu pra ver como Velociraptor, Brachiosauro, T-Rex, os Trikes de uma forma mais cientificamente correta aqui na Ilha Nublar. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se você não viu meu último vídeo, é só clicar no que tá aparecendo aí agora, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!